Olá, então continuando aqui, a gente parou no Colense ali, né? Colasse. Vamos ver como é que escreve isso. Eu tinha feito isso já, mas eu acabei esquecendo. Como é que fala? Coalesce. Coalesce. Então é importante aprender a falar as coisas, né? Coalesce. Coalesce. Então, ó, mais uma coisa para o nosso vocabulário. E vamos lá. Então aqui a gente já tinha visto do Rambo, né? A questão que se ele somar qualquer coisa com null, ele vai dar null. E a gente tinha visto também se havia possibilidade de usar o left outer join. Lembrando que isso daqui é um comando de junção externa para mostrar, digamos assim, só quando tem join. Né? Deixa eu aumentar isso daqui. Só quando tem join, então não ia funcionar. Ele é um comando específico da função, né? E, então vamos lá. E daí a gente parou aqui no daí vamos aqui. 9.2 tratamentos. Ó, para solucionar este problema, existe a função coalesce, que é capaz de substituir o valor null de um campo por um valor padrão. Somente na consulta na tabela ainda continuará null. No exemplo, a coalesce será usada em coluna bônus e salário, pois caso uma delas tenha valor null, o resultado será também null. Então, assim, a coalesce faz isso, né? Que a gente tinha testado. Beleza. Que deu o negócio do Rambo aqui. Nossa, que redundância que eu fiz aqui, hein? Mas é importante para entender bem, para não sofrer na hora de fazer os exercícios. Tem bastante brinquedo no final ali. Tratamento de colunas, de novo. O comando coalesce também pode ser usado para campos de texto, deixando as consultas com uma aparência melhor. No exemplo abaixo, todos os empregados que possuem o campo cargo com valor nulo terão seu valor substituído por desconhecido. Ele vira como um S aqui, né? Um alias. Então aqui, ó, se ele receber cargo, então ele vai virar desconhecido. É como se fosse um S. Mas desde que seja nulo, né? O coalesce é, digamos, se o cargo for igual a nulo, então vai ser desconhecido. E daí, ó, o que mais que ele tá falando aqui, ó? Se o bônus for nulo, vai receber zero. Se o salário fixo for nulo, vai receber zero. Se o bônus for nulo, vai receber zero. S, daí ele está dando um apelido aqui, salário total. Que daí aqui no caso, como ele está dentro do select ainda, vai virar nome de coluna, esse S, from funcionário. Então vamos testar essa coisa no nosso laboratório. Vamos lá. Uf. Vamos ver. Acho que para executar tinha um negócio aqui que ele falava como executar database. Aqui, ó, execute SQL carry, Ctrl Enter. Acho que a carry é só a linha, né? Em new tab, execute script. Alt X ele executa tudo que está aqui. Alt P executa na posição. Ah, não, vamos selecionar e dar o nosso conhecido Ctrl Enter aqui, que fechou. Ah, aqui ó, fica bem bonito, ó. Vamos puxar aqui nosso estudo, nossa aula, para nós ver o que está acontecendo. Ó. Nome está aqui. Coalesce, se o cargo for nulo, ele vai escrever desconhecido. Vamos ver se tem algum desconhecido aqui. Vamos ver. Técnico, gerente, presidente. Não apareceu nenhum. O que mais quer que ele pede aqui? Coalesce, salário fixo for nulo, então ele vai ser zero.
salário fixo for nulo, ele vai ser 0. Não tem nenhum. Aqui, ó, se o COLES se o bônus for nulo, ele vai receber 0. Então, provavelmente, esse cara aqui é 0. É nulo, né? Salário total é salário total, que no caso seria esse cara aqui, né? É salário total. Agora, o que a gente vai fazer para testar mais um pouco essa coisa aqui? Vamos tirar os colés. Para nós vermos quem que são os nulls aqui, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui que eu caguei no primeiro. Aqui vai ter que ficar o cargo. Você vai embora. Você também vai embora. Vai ficar só o salário fixo aqui, o colega vai embora. Vou dar um pause aqui para limpar e eu já volto. Então, voltando aqui, ó, eu limpei todos os colés e aqui é o nosso John Rambo. Ele já começou a aparecer nosso null aqui. Lembra que se ele fizer uma soma e ele achar um null, ele vai devolver null. E aqui, ó, ele está fazendo uma soma, né? Aqui no caso... Cadê? Ué? Salário fixo... Ah, aqui ele está fazendo uma soma. Certo? Então, o COLES, se você falar aqui, ó, vamos utilizar o COLES no salário fixo, que no caso vai ser dessa forma aqui. COLES, salário, ó, se ele der null, ele vai ser 0, mais COLES, se o bônus for null, ele vai ser 0 também, ele vai somar. Então vamos substituir essa coisa aqui por isso. Agora, o John Rambo vai receber milão lá no final, no salário total. Ó, milão. E o nosso bônus aqui, ó. Nosso bônus, se nós colocar um COLES aqui. COLES do bônus vai ser 0. Fecha. E vamos executar de novo essa coisa aqui. Aqui vai aparecer 0 agora de volta para o John Rambo. Aí, ó. Então, fechou, né? Fechou. Testamos mais um comandinho. Fizemos os nossos testes. Que são nossos, né? E beleza. Seria esse o próximo. Vamos para cá. Funções de arredondamento. Vamos ver aqui onde que a gente está. Tratamento de colunas null com COLES. Foi? Vamos para funções de arredondamento. Vamos ver o tamanho disso. 8 minutos. Dá para estender mais. O AB. O senhor vai ficar pequenininho de novo. Aí. Baixa aqui. Pode ser necessário, após o término de um cálculo, determinar o cálculo de casas decimais que se deseja exibir o resultado. O MySQL fornece diversas funções de arredondamento de valores, são elas: Sailing, será que é isso? COLES, fechou. O senhor é? Ceiling, fechou. Então o ceiling, ele arredonda os valores para cima. 18,85 menos 1,07. Eu sou ruim de conta. Então aqui ele vai dar, a soma disso vai dar 15, 16. Ele pega o total aqui, se ele for para cima de 0,5, ele arredonda para cima. Se for menor que 0,5, eu acho que ele arredonda para baixo. Vamos testar isso.
Eu gosto da matemática porque ela é testável. Vamos lá. Opa. Ceiling. Ponto vírgula. O que está acontecendo? Não está deixando nós rodarmos o nosso código. Por quê? Vamos tentar rodar o nosso verdão aqui. Você tem um erro no seu SQL, na sintaxe. E agora? Select ceiling. Vamos testar ele aqui no nosso dbeaver fazendo o seguinte. Vou baixar aqui. Fazer só isso. Certo? Que eu acho que ele estava procurando coluna. Aqui ele vai operar só os valores. Era isso mesmo. Ele está procurando resultado aqui, ó. Por que menos o resultado? Então, o resultado, ele está pegando o resultado total, 585 mais 107, 15,85 mais 1,07 e 16,92 menos resultado 16,92. Então, no caso, ele está arredondando para cima. Ele está me dando 17. Por que ele está menos o resultado? Ah, eu acho que aqui tinha que ser um igual, ó. Aqui tem que ser um igual. Select ceiling. Daí não é menos o resultado. Aqui é o resultado direto. O resultado vai ser 16. E daí aqui eu arredondo os valores para baixo. Então aqui é a mesma coisa. Vamos executar ele aqui. Nosso dbeaver. Nosso castorzinho. Opa, feche, né? Ó, arredondou para baixo. Aqui é um igual, não é menos. Certo? Então aqui você arredonda para cima. E aqui você arredonda para baixo. Então vamos ver aqui como é que a gente tá nesse troço. Funções de arredondamento. E daí aqui tem os rounds. O round arredonda o inteiro mais próximo. Para o inteiro mais próximo. É possível determinar o número de casas decimais que se deseja exibir o resultado. E agora? Ah, então aqui ó, ele vai arredondar para o inteiro mais próximo. Aqui como está menor do que 1.5, ele vai para baixo. Aqui como está para maior do que 1.5, ele vai para 2. Aqui como ele está maior do que 1.5, vai para 2 também. Aqui são números negativos, né? E é isso. Aqui não tem muito o que ver. Aqui é um round, né? Vamos brincar com ele. Não tem muito o que brincar aqui, né? Mas vamos brincar. Ah, meu Deus do céu, estragou minha tela, cara. Tava tão bonita. O que eu tinha que mexer? Aí, round. Ctrl Enter. Então aqui ele vai arredondar sempre pro inteiro aqui. Por exemplo, vamos testar aqui 1.5. 1.5 ele vai ficar indeciso, porque não está nem para cima nem para baixo, está bem no meio. Arredondou para menos 2. E se nós botar 1.51? Menos 2 também. Se eu botar 49? Menos 1. Porque está
Ah, então ele, do mesmo jeito aqui ele arredonda para cima, ó, 1.5. Arredondou para cima. Tá, beleza. Então... Ah, aqui é o estouro de precisão. Ó. Por exemplo, eu quero que ele me arredonde com uma casa decimal. E aqui eu quero que ele me arredonde com 0 casas decimais. Então vamos dar um select round desses caras aqui e vamos testar eles. Aí ó, 1.3 com uma casa decimal. Se eu der com 2 casas decimais, não funcionou. Por quê? Blá blá blá, e agora? 298. Ah, tá. Mas é que ele está arredondando para cima. E se eu mandar... Deixa eu ver. Aqui se der 1, vai dar o mesmo ponto 3. Se eu der 0, que no caso é o esquema de baixo aqui, né? Ele vai me trazer só 1. Só 1. Fechou? Tá. Até aqui tudo ok. Então vamos lá. Truncate. Elimina casas decimais de acordo com o parâmetro passado. Aqui ele está eliminando uma casa. Aqui ele está eliminando 2. Aqui ele tinha que ser um 99, né? Mas eu fiquei encucado com esse negócio aqui. Por que tem o vírgula 1,0 aqui? Eu tenho que descobrir para que serve esse negócio aqui. 1.3. Deixa eu botar 555 aqui. Ponto 3. 1555.298 com uma casa decimal. Com 0 casas decimais. Ah, tá. Então fechou. Então aqui, ó, com uma casa decimal, ponto 3, arredondou para cima. Se eu botar 2 aqui, também continua. Deixa eu botar 3. Ah, aqui ele está arredondando, né? Aqui eu tô viajando. Por exemplo, aqui ele vai arredondar sempre pro inteiro mais próximo. Então tá certo. Se eu botar com uma casa decimal, vou devolver o ponto 3. Se eu botar com 0, ele vai arredondar. 1555. E se eu botar 1500 com 0 casas decimais, 298.1, apareceu o 3 lá do arredondamento aqui. E se eu botar 499 aqui, ponto 5, fechou. E se eu botar 501, 1500.5 com uma casa decimal, aqui é 0, né? 1501. Ó, ele já arredondou para cima, para o próximo inteiro. Então se eu botar ponto 1 aqui, ele vai dar 1500.5, que é o estouro de precisão. Se eu botar aqui 0 e aqui for 499, vai dar 1.500, bem certinho, porque não tem nenhum. E se eu der 1 aqui, ó, vai dar 1500.5. Que no 499 eu arredondo para 5, né? 500. Se eu botar 3 aqui, aí ó, 499. Arredondou para 3, para 2. 1500.5. Então, o round a gente entendeu o funcionamento. Vamos para o próximo. Aqui funções de arredondamento ainda. Truncate elimina as casas decimais de acordo com o parâmetro passado. Então aqui é a precisão, né? Então vamos testar esses caras aqui.
pegar esse cara aqui. Vou colocar aqui. Truncate com uma casa. Com duas casas. Com três casas. Com quatro casas. Não tem quatro casas. Então fechou. Elimina as casas decimais de acordo com o parâmetro passado. Então ele só vai apagar aqui as casinhas. Por exemplo, se eu quiser aqui que ele tenha 0 casas. Aí ó, só um que vai aparecer. Certo? E aqui nós vamos testar ele agora com 99. Vamos brincar com ele aqui um pouco. Certo, 1.9 com uma casa decimal. Vamos ver com duas. Com duas casas, com três casas. Apareceu os três carinhas ali. 4. Não aparece porque não tem. Se eu botar Bra com 5 casas. Fechou? Com uma casa. 0 casas. Fechou. Vamos ver se ele é redondo. Se eu botar 0 aqui. Com 0 casas. 0. Porque ele só arredonda. Ele só lida com o número aqui ó, depois da vírgula. Com esses caras aqui ó, que ele lida. Se eu botar 1. 0.9. Ele não está preocupado com o inteiro aqui. Ele está preocupado só com o flutuante. Certo? Então, fechou. Vamos dar só testar o último aqui, que a gente já tinha testado, que é o negativo. Esse daqui era o positivo, que a gente estava brincando. Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl Enter. Aí, ó, 1.9. Deu certinho o resultado ali. Então, o format. Ele formata os valores com números de casas decimais passados como parâmetro. Vamos esticar esse daqui até terminar aqui. Deixa eu ver funções de arredondamento. Vamos até a data. Formata os valores com o número de casas decimais como parâmetro. Select Format. 1.58. Ele é parecido com o Truncate, só que digamos assim. Já vamos testar ele aqui. Vamos ver o que ele oferece pra gente. Bra. Esse resultado não existe. Aí, 1.58. Eu acho que é a mesma coisa, só que vamos botar 3. Opa, Ctrl Enter. 3, então 4. Ele vai padronizar, digamos assim, né? Botar 0. Menos 2. Ah, aqui ele já arredonda também, ó. Tá estourando para cima. Se aqui fosse 48, ele ia estourar para baixo. Aqui vai dar menos 1. Ele arredonda. Arredonda e fala quantas casas você quer. Aqui eu quero 3 casas. Certo? Se eu botar 5 aqui de volta, ele estoura para cima. E o format faz isso. Então aqui é a mesma coisa, né? Só que ele tem que ver essas questões aqui. Ele estoura para cima. E se tiver para baixo, vamos testar com 1.5. Só com 1.5 para ver para onde que ele estoura. 1.500. Com 3. 1.500. Ah, aqui ele não estoura para lugar nenhum. Ele fica certinho onde você mandou. Botar 0. 2. Ah, aqui ele já estourou para cima. Mas se eu colocar 1, ele vai dar certinho. 1.5. Se eu botar 2, ele vai dar puff. Então esse daqui de todos eles é o mais preciso, digamos assim. Desde que você não use 0. O ideal é que você use pelo menos 1. Para ele estourar certinho, bater certinho. Porque se você botar 0, ele estoura para cima. Mas a gente pode fazer um teste aqui, ó. Se eu botar
49 e dá um 0. Ele vai estourar para baixo. Estoura para baixo. E se eu botar duas casas aqui, 1.50, ó, aqui ele já estourou para cima de volta. Entendeu? Então se eu botar 3, ele estourou para cima de novo. Então ele sempre vai estourar para cima. E não vai, ele vai arredondar, digamos aqui, a tua vírgula e estourar para cima. E se a gente botar 9 aqui, chegando no 2, com 3, ó, estourou para cima. Se eu botar 8 aqui e dar um Enter, ó, estourou para baixo. Mas por quê? Porque o valor não está chegando no 8, né? Ele está mal. E agora? 0. Aqui tá bem certinho. Se a gente botar 999, ele vai estourar para 12. Não estourou, deu bem certinho. Se eu botar 00, 1. Tem que dar mais uma brincada nisso daqui. E é bom você sempre ter uma calculadora para brincar com isso daqui, porque se você fizer uma consulta errada, já viu, né? O pau vai cantar pro teu lado. Então, fechou. Esse resultado não existe. Vamos para o próximo. Funções de arredondamento. Ó, as funções de arredondamento podem ser usadas para formatar os valores vindos de colunas das tabelas. Como exemplo, a consulta abaixo retorna o salário diário de todos os funcionários com o valor não é inteiro, é preciso efetuar arredondamento. Então, ó, ele está usando format, que é esse cara que a gente estava usando por último, que ele, na minha opinião, é o mais preciso. O truncate ele só usa, digamos assim, para acertar as casas, o ponto flutuante, que no caso os caras para cada vírgula. O round ele pega e arredonda para cima. E é o arredondador, né? E aqui ele vai somar e arredonda para cima e arredonda para baixo. Beleza. Então aqui é uma função de teste, né? Vamos lá. Ruby. Vamos jogar no nosso querido The Beaver aqui e dá um Enter. O que houve? Ó, ele está selecionando coluna nome, salário fixo, formatando o salário fixo dividido por 30 com duas casas decimais. Então ele está me dando aqui, digamos assim, o salário por dia do cara. Olha o Mário, cara. Ganha 500 por dia. O bicho é brabo, hein? É salário diário, fechou? From funcionário. Então vamos fazer uns testezinhos aqui. Acho que não tem o que testar. É format e blá blá. Aqui não tem muito o que fazer. Aqui ele está fazendo uma operação aritmética com duas casas decimais. Se eu botar 3 casas decimais aqui, vamos ver. 3 casas decimais. Então não tem muita lógica fazer isso daqui para um salário, né? Você ganha em bitcoins. Daí vale a pena. Então fechou. Vamos pro próximo. Funções de data. Eu acho que aqui a gente encerra. Funções de arredondamento. Então, fechou. E até a próxima. A próxima aqui vamos entrar em funções de data. E daí vai ter bastante brinquedo pra gente testar aqui. Eu acho que aqui vai mais uns 2 vídeos. 2 ou 3. Não sei, vamos ver. Depende do tempo. Que já deu 30 minutos também. Até mais.